Não, ainda não é dessa vez, ainda não é nesse vídeo que eu vou falar, assim, explicar, vou fazer uma série, vai fazer parte da série Pensadores. Que série vai fazer parte desse negócio? Só pode ser do subproduto de filosofia, que é a série que não é o filé do canal, e quando não é o filé, que o filé tá caro, então assim, fazer um Pensadores precisa de realmente dedicação, precisa de feijão com arroz, precisa a gente estar mais atento, mais cuidadoso com as coisas, explicar melhor. Então esse vai ser um contrafilé, a cunha na vinheta, Zé dos Preá. E se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o que, mamita? Tá esperando o que, papito? Tá esperando o que, mamites e papites? Clica no pitoco do like se você gosta desse assunto, né, desse tema, porque senão no final você se esquece. Se inscreva no canal, clique no pitoco de se inscrever, balance o badalo para receber as notificações. E para quem conhece, dica de livros na descrição. Vai na descrição, abaixo, lê, tem um monte de merda que eu falo, aí depois tem as dicas de leitura. E assim, hoje eu vou falar um pouquinho sobre Spinoza, porque eu não aguentei. Eu vou me basear primeiro, para começar, eu vou explicar sobre o que é que eu vou falar de Spinoza, por isso que o título já puxa Spinoza. Mas eu não só vou falar de Spinoza nesse vídeo, mas vai ser bem rápido, eu vou tentar fazer um vídeo curto. O vídeo de Spinoza já vai ser mais longo. Mas assim, por quê? Por que eu quis falar de Spinoza? E assim, a votação foi curta, foi 6 votos ainda. Mas eu disse, não, eu quero falar de Spinoza. Porque fala-se no Deus de Spinoza o tempo todo. Na ciência existe o Deus de Spinoza. Em quem Einstein acreditava? No Deus de Spinoza. Né? Então, assim, o povo resume assim, o Deus de Spinoza. Não é necessariamente que Einstein acreditava no Deus de Spinoza e que Spinoza tinha um Deus. Não é isso. Existe assim toda uma filosofia por trás disso. Envolve inclusive um pensamento muito parecido com o pensamento da filosofia oriental. Sobretudo o hinduísmo e o budismo. Mais o budismo no caso dele, porque tirava assim, quando tira ícones, quando tira ídolos, quando tira coisas, você tende mais à corrente budista. Quando insere muitos elementos, muitos enfeites e muitas coisas e tal, tende mais ao hinduísmo colorido, com deuses representação. Aí você leia Schopenhauer, O Mundo como Vontade e Representação. Aí você vai entender o que é representação. Mas enfim. Voltando a Spinoza. Por que eu quis falar nele assim? Porque eu vou me basear basicamente em 2 autores. E a gente tem que ter cuidado quando vai falar em filósofo, enfim, quando vai falar em qualquer pessoa. Se eu vou falar sobre um artista, por exemplo, um artista que eu gosto muito, assim, tal, aí eu tenho que tomar o cuidado para não tomar as palavras como roubar coisas, dizer coisas que o artista não disse, só porque é a meu favor, porque eu queria que o artista tivesse dito isso, porque eu suponho que o artista... Enfim, mesma coisa com Pensadores. Então você, ao ler essa versão aqui de Bertrand Russell, que é de 1946, então assim, é um livro de história da filosofia, conta a história da filosofia, mas assim, sem um rigor tão acadêmico, assim, não é tão rigoroso. Aí você tem uma visão assim, aí você vê, por exemplo, eu tô lendo esse livro outra vez, porque esse livro é muito bom, é muito gostoso, e a leitura dele é muito fluida, enfim, vou colocar na descrição abaixo. Aí eu fui para Rousseau, né? Aí eu cheguei em Rousseau, e aí eu percebi assim, um certo tipo... Sabe, assim, existe muita gente que faz crítica a Rousseau, de fato. Existe crítica a Rousseau. Rousseau é normal, é comum você ver os autores falando sobre a filosofia de Rousseau e tecendo algumas críticas, é normal. Só que no caso de Russell eu percebi um certo azedume a mais, como se fosse uma certa birra que tem, porque assim, ingleses e franceses também concorrem um pouco em sentido, e naquele tempo principalmente concorriam pelo protagonismo
na história mundial e tudo mais, aquela coisa toda. Então você tem que ver também que o cara tá puxando a sardinha assim pro lado dele, né? E tal. Embora ele faça crítica também a ingleses, ele faça crítica a todos os filósofos. E agora ele fala bem de Spinoza. E Spinoza, de fato, ele mostra Spinoza como um cara legal. E Spinoza era um cara legal. Ao que se parece, assim, todos, sabe? Porque assim, você tem a filosofia, o pensamento do filósofo, você tem duas formas de tratar sobre filosofia. Você tem a forma, a obra, ler o filósofo e ler o pensamento do filósofo. E você tem a forma, primeiro, de você ver a vida do filósofo, a prática, quem ele foi, o que ele fazia, como é que ele era, se ele era um cara legal, simpático, amigo, conversava com as pessoas, ou era um cara fechado na dele, enfim, como é que era a vida da relação pública daquele cara. E essa parte é muito interessante. Essa parte, as pessoas desprezam. Como é que Nietzsche pensava? Ninguém quer saber o que é que Nietzsche viveu. Como é que... Entendeu? Então, assim... E essa obra, de fato, mostra um pouco de como ele viveu. E ele parece realmente ser um cara legal. Um cara, gente boa, bacana, sim, leve, light, sem frescura, sem muitas ambições, sabe? Um cara tal. Só que assim, muito metódico, muito... Porque, porra, isso aí ainda era século XVII, né? Então ainda não tinha havido a Revolução e tal, Revolução Francesa e todo aquele... Embora já começava um proto-brilhantismo, já se questionava certas coisas e tudo mais. E aí o tratado de Spinoza, ele começa aqui com... um Spinoza que parte da metafísica para a ética. E ética era uma coisa importante em Spinoza. Então, no sentido ético, eu poderia resumir aqui, para não deixar um gosto de quero mais, né? Já que eu vou falar em Spinoza e tal, a vida de Spinoza condizia com a ética que ele defendia. Mais ou menos assim. Eu não vejo assim nada... que em termos de abstração, nada que seja, cara, que isso arrebata, isso é arrebatador. Não tem. Não tem. Se alguém acha que tem, não tem. Nada de arrebatador assim. Mas é bonito, sabe? É bom, é uma história bacana. Já a outra obra é da editora Vozes, né, História da Filosofia, que é da editora Vozes com parceria com a editora PUC-Rio. E aí a visão, aí explica melhor a ética de Spinoza. E é do professor de filosofia, enfim... Paulo Cristofolini, no caso. Então, assim, são vários autores. Aqui são vários autores, cada um especialista no seu filósofo de estimação, no seu filósofo preferido e tudo mais. Né? Como aqui, o canal Filosofia de Tudo é filosofia de tudo. Não tem filósofo de estimação. Não tem nenhum filósofo assim, queridinho. Aqui não tem. Tem filósofo queridinho. Mas assim, eu acho Spinoza gente boa, por isso que eu vou falar nele. Por exemplo, Hegel. Eu decidi falar em Hegel só depois que eu a partir de Kierkegaard, lendo Kierkegaard, e aí eu vi que Kierkegaard, assim, tira muita onda com Hegel, sabe? Usa de ironia na dialética, coisa que a dialética hegeliana não tem. Ironia, é vazia de ironia, é uma teoria de tudo, sabe? Só que aí eu disse, peraí, mas deixa eu entender essa fenomenologia do espírito, né? Esse Aufhebung, que seria essa dialética... do ser em si, e do ser para si, e do ser em si para si, essa tríade, né, que chamam, de uma forma resumida, tese, antítese e síntese, mas é muito mais que isso. Mas também não é nada tão mais, é algo mais, é legal, pra época. Hoje tem coisa melhor. Hoje tem coisa melhor. Tem coisa melhor. Não estou falando do filosofar de influência que vos fala, não é disso. Estou falando em termos de autores, por exemplo, que eu vou colocar aqui abaixo, de física, cara... Se você lê
Stephen Hawking, publicação para divulgação científica. É divulgação científica. Colorido. Vou botar foto. Eu não vou botar foto não, vou mostrar aqui. Pera aí. Aqui, ó. Colorido, sabe? Você vê muita filosofia. Então, assim, não é, por isso que eu digo, filosofia você tem que encontrar filosofia nas coisas. Não é só... então, assim, esse canal, ele é um canal subversivo à filosofia. Ele é meio blasfemo com a filosofia. Um pouco, confesso. Mas, ao mesmo tempo, encontra filosofia em Stephen Hawking. Muita... Assim, claro, ele ainda... Eu não entendo Stephen Hawking, cara. Eu não entendi. Esse eu não entendi. Sabe, os outros filósofos você entende mais fácil. Difícil entender a mente de um cara que... Você tem a física. A física conseguiu, assim... A física hoje, das ciências, todas as ciências, é a que mais conseguiu comprovar absurdos. Assim, não tem filosofia, não tem abstração de Platão, de Sócrates, não tem filosofia que tenha conseguido chegar tão longe em abstração, em possibilidade de abstração, quanto a física. Cara, se você for estudar física, assim, eu não tô falando... É porque o cara tem que passar, né? Infelizmente. Por isso que eu, assim, eu me contento com divulgação científica, que assim, eu não preciso entender de física, de fórmula, essas coisas que a gente não gosta, normalmente. Eu não preciso entender para poder entender o conceito. Então ele consegue... Cara, tem que ser um filósofo para conseguir transformar em conceito. Tá entendendo? O cara é muito gênio. Porra, sabe? Isso é filosofia. O outro também. Então, tem Carlo Rovelli também, obras fantásticas. Carlo Rovelli, eu acho ele tão hegeliano, sei lá, eu tenho impressão, é impressão minha. É porque eu fiz uma síntese, sabe, do pensamento assim, quando eu vi Carlo Rovelli no livro A Ordem do Tempo falar um negócio, aí pareceu, posso estar enganado, Carlo Rovelli é italiano, não tem nada a ver nem com a Alemanha, com filosofia hegeliana, com nada disso, né? Então, não sei o que eu achei ele, pareceu hegeliano, numa entrevista que eu ouvi, enfim. E essas são as dicas de leitura de hoje, misturado com um pouco de Spinoza, que eu falei, de Spinoza. Eu não vou explicar o Deus de Spinoza aqui, eu vou explicar basicamente que ele parte da metafísica para chegar numa ética. E o mais importante em Spinoza, sim, mais do que o Deus de Spinoza, é a ética. Porque ele foi um cara, gente boa, saca? Foi um cara legal. Spinoza foi um cara que viveu de acordo com a ética que ele conseguiu. Sim, sabe? Aí você vai entender ética. Kant era muito comportadinho, não saiu da sua cidade. Embora fez uma obra monumental, né? Várias obras monumentais, mas assim, tem a crítica da razão pura, aquela coisa toda, monumental. Mas não saiu da sua cidade, não saiu de Königsberg, né? Que hoje pertence à Rússia, né? ou à Ucrânia, sei lá. Hoje é... Meu nome? Sei o que, Ova. Eu esqueci. Aí se chamava Königsberg, a capital, a cidade onde Kant nasceu, viveu e morreu. Só por lá. Já Nietzsche não, se jogou, né? Raul, outro pensador também, bacana, show de bola, Raulzito. Se jogou, tal, teve seu tempo, né? Teve o tempo áureo, teve o tempo de decadência, viveu de tudo, tudo da vida, sabe? Só que de maneira singular. Só ele pode viver daquela maneira, ninguém mais.
Você não pode pegar assim, de outra pessoa o modo de viver. Não pode. Saca? Entende? Assim, nunca procure assim, o que é filosofia lá fora. Você não vai achar a resposta. Se você vê um canal, chegar assim, vou achar o que é filosofia. Não vai achar. A partir de você, todos os filósofos inventaram a filosofia. Entendeu? A partir do que observavam do mundo. Você não observa, você nunca vai fazer filosofia nenhuma. Você não observa as coisas, você não vai construir nada. Quem não observa não constrói. Em que mundo você vive? Você tem que conhecer o mundo que você vive para a partir dele construir alguma coisa. Toda filosofia surge do momento em que ela foi necessária. Por isso que a gente não precisa de spinozianos, kantianos, hegelianos. A gente não precisa. A gente precisa de paz, amizade, paciência, sabedoria. A gente precisa de sabedoria. A gente fala assim, tanto nacionalismo, né? Tanto nacionalismo, não sei mais o que e tal, sem nem um pouco de sabedoria, aos gritos, aos berros e tal. A gente não precisa ser nadaísta ou ano, kantiano, nietzschiano. Sou nietzschiano, e luto. E se fizer uma crítica nele, porque assim, eu gosto de Nietzsche, muito. O cara toca em Nietzsche, lascou, não pode falar, entendeu? Tem aquela coisa, não tenha esse tipo de coisa com nenhum pensador, nenhum artista, com nenhum famoso, com ninguém. Com ninguém. Todo mundo inventa coisas, conta histórias. Conte a sua história. Entendeu? Tem sua filosofia, tudo tem filosofia. Por isso que o canal é Filosofia de Tudo, porque eu começo a falar e o vídeo fica longo, de fato. Vai ficando longo, vai ficando, enfim. Gosto de falar, de contar história e de ter insights e ter um instante, sabe? Sabe quando, como Raul Seixas diz numa música, o gol é o seu grande instante quando você crescer. Seu grande instante quando você crescer. Todo mundo só pensa em crescer, sabe? Crescer. Aí não deixa de ver as coisas belas nas coisas pequenas e não deixa de ver as distorções ocorrendo diante dos seus olhos. Distorções diante dos seus olhos. Na rua, batendo na sua porta, com placas. Não vê. Mas quer crescer. Quer crescer. Tá na hora de crescer, né? Saber que toda filosofia também tem que ter sua utilidade para o seu tempo. O seu tempo, espaço histórico. Espaço-tempo. Porque não existe só espaço nem só tempo. Saiba, bota isso na tua cabeça. Não existe só espaço e só tempo. Não existe só espaço e só tempo. É espaço-tempo sempre. Com relatividade, de fato. Tem o princípio da incerteza de Heisenberg. Pois é. Cansei de contar a história. Tchau.